Ibovespa abaixo dos 100 mil pontos. E agora, hein? Como driblar momentos de baixa da Bolsa Brasileira? O que será que está impactando tanto esse indicador? É hora de fugir ou de investir? A gente vai falar sobre tudo isso hoje aqui no Investidor em Foco, que está começando. Então, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao episódio deste 12 de julho, que tem o nosso astro do Dominando a Bolsa. Para quem não conhece o Dominando a Bolsa, eu já vou explicar. Fábio Perina, nosso estrategista de ações de análise gráfica aqui do Itaú. Fazia tempo que você não aparecia por aqui, hein? Oi, Rê, tudo bem? Obrigado pelo Tudo! convite. Fazia mesmo, já estava com saudade já de estar aqui no Investidor em Foco. Agora que você tem seu programa aí todo dia de manhã no YouTube falando de análise gráfica, você sumiu do Investidor em Foco, Perina. Vou reivindicar. Ah, imagina, estamos de volta, vamos lá. O Dominando a Bolsa está no ar todos os dias, às 10 horas da manhã, tanto no YouTube do Itaú Personalité, como da Itaú Corretora, com toda essa atualização e um olhar direcionado para ações, para a Bolsa, através da análise gráfica. E eu queria começar, Perina, perguntando para você se tem vilões derrubando o indicador da Bolsa de Valores brasileira, hein? Pois é, Rê, temos vilões, mas não é só a Bolsa Brasileira. Tem um ponto importante que talvez passe despercebido para o investidor, é que os mercados internacionais, né, os índices acionários dos principais países, principalmente emergentes como a gente aqui, vamos falar desse jeito, já vem caindo desde o ano passado. Então, eles marcaram máxima ali por volta, alguns, por exemplo, em fevereiro, março de 2021, outros junho, julho, quando foi o Ibovespa, alguns um pouquinho em agosto, mas os mercados emergentes, de um modo geral, eles acompanharam, eles estão juntos, então já marcaram máxima ali. Logo em seguida vieram os mercados desenvolvidos, Europa e Estados Unidos, Europa marcando máxima ali por volta de novembro, e mercado americano bem na última semana de dezembro. E de lá para cá, eles começaram a cair também. Então, a gente já marcou, nós já estamos, podemos dizer assim, há um ano abaixo da sua máxima histórica nos mercados emergentes. No Brasil, a gente marcou ali junho do ano passado, 131 mil pontos, e agora a gente já está nesse cenário. Então, é um cenário que traz muitas incertezas com relação à recuperação da economia mundial, e isso vem refletindo no preço dos ativos, principalmente nas tendências. Então, é assim que a gente vê hoje os mercados, de um modo geral. A gente usa muito na análise gráfica, a média móvel de 200 períodos, que é um divisor de águas meio que de longo prazo, né? E esse é o momento que a gente está, muitos índices atravessando essa fase, que é uma fase mais difícil, é uma fase um pouco mais desafiadora para o investidor, né? Que está abaixo dessa média. Então, exige, sim, do investidor, principalmente um pouco de cautela e atenção nesse momento. Boa. E, bom, a gente está percebendo nesse começo de semana o Ibovespa caindo dos 100 mil pontos, inclusive, e dá para destacar comportamentos de mercado ou fatos que foram relevantes o suficiente para o mercado a ponto de impactar o Ibovespa nesses últimos meses? Tem. Dá para a gente dividir o Ibovespa aqui até o final de março, de janeiro até o final de março, e de março, final de março, começo de abril, até o momento agora. Tá? Então, começo do ano, a gente já vem trabalhando já um cenário, desde a época do Covid, um cenário onde as commodities elas vêm subindo bastante, né? Então, o que aconteceu? Nesse começo do ano, aumentou ainda mais, intensificou o preço das commodities, e isso fez com que o Ibovespa, e não só o Ibovespa, mas alguns mercados emergentes, produtores de commodities, tivesse um movimento positivo, né, surfando esse momento. Então, o Ibovespa saiu de 100 mil pontos quando começou o ano, e atingiu 120 mil pontos, 121 ali, por volta entre final de março e começo de abril. Só que ali, naquele momento, começou a impactar uma outra preocupação, questão de inflação global. E aí marcou com um aumento na taxa de juros
lá nos Estados Unidos, e principalmente um aumento mais forte do que o mercado estava esperando com o Fed por lá. Então, esse foi o segundo momento, foi um segundo de uma nova onda de baixa nos mercados internacionais. Então, de um modo geral, acentuou ali. Então, de abril para cá, a preocupação maior dos mercados agora é com relação ao quanto o Fed vai precisar subir juros e o quanto isso vai impactar no crescimento econômico, já o mercado olhando para 2023. Então, essa incerteza que a gente tem nesse momento no cenário global está sendo precificado nos ativos, e o Ibovespa, que estava ensaiando um movimento de recuperação, que já estava ali nos 120 mil pontos, voltou para baixo dessa região, e agora a gente se encontra aí nesse momento abaixo dos 100 mil pontos, que é uma zona bastante importante e bastante crítica para o mercado também. Com certeza, mas também traz oportunidades, né, Perina? Dá para olhar por esse lado ainda, né? Dá para olhar por esse lado, mas assim, o ponto principal que a gente vem trabalhando muito ali também no Dominando a Bolsa, eu diria que o investidor precisa equilibrar um pouco, tá? Claro. Porque é o seguinte, se por um lado a gente pode ouvir que bolsa está barata, alguma coisa nessa direção, por outro, alguns investidores, ou boa parte deles, está um pouco machucada porque o mercado já vem há um ano caindo Sim. bastante. Tem algumas ações que caíram até demais, né, com quedas aí de 80%, 90%. Então, a questão da oportunidade tem que, o investidor, na minha visão aqui, ele precisa ponderar um pouquinho essa questão do risco que ele pode correr, né, assumindo que pode ser que ele Claro. esteja um pouco machucado. Por que eu falo isso? Porque a tendência ainda do mercado ainda é uma tendência de baixa nesse momento. Tá. Tá? Então, o Bom, foco principal. Pode falar, pode falar. Não, o foco principal que a gente vem trabalhando muito nesse sentido é esse equilíbrio, né? É proteger o que você tem e ir em busca de algumas oportunidades assim que o mercado dá chance para a gente. Então, esse é o cenário que a gente vem orientando muitos investidores, é ter esse equilíbrio, ter uma carteira ajustada nesse momento e ficar atento a alguma oportunidade que apareça. Por enquanto, eu diria que as oportunidades estão sendo pontuais, não estão sendo ainda generalizadas. Bom, como é difícil no momento desse fazer recomendações, essa orientação de equilíbrio é um dos melhores caminhos para o cenário atual, então, né? Sim, o que a gente vem trabalhando nisso, inclusive, a gente recebe muito lá no Dominando a Bolsa, às vezes, essa questão, né, de, olha, será que não é momento de a gente sair? Eu tô com uma carteira com prejuízo um pouco demais, e etc e tal. A gente fez um estudo no Dominando a Bolsa, semana passada, inclusive, que a gente tratava justamente sobre isso. Né? O que eu fiz ali? Eu fiz um estudo dos últimos 20 anos. Tá. E ali, o que eu quis demonstrar é o quê? Que a Bolsa subiu, só para você ter uma ideia, subiu 600%, pouco mais de 600%. Mas se a gente separasse dia por dia, né, as maiores altas individuais do Ibovespa concentraram no fim do ciclo de baixa. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o investidor ele demora tanto para tomar uma atitude, que aí ele vai tomar atitude e está no final. E aí você nunca sabe quando que é o final. Então, o que a gente vem trabalhando muito sobre isso? Foi o que a gente buscou nesse estudo. Então, quem quiser, até vale a pena dar uma olhada como que foi feito esse estudo. Não vou me alongar muito aqui, mas a proposta do estudo é mostrar para o investidor que poucos dias do mercado nós vamos ter grandes oscilações a ponto de dar a recuperação para ele. Não vai ser a maioria dos pregões. Então, cerca de 4, 5% dos pregões vão dar todo o teu ganho. Né? E você está fora desse momento, fica difícil. E aí é que eu falei do equilíbrio que você precisa ter, que é o que a gente vem trabalhando. Como é que você atravessa um cenário que está desafiador para o investidor? Com cautela. Né? Então, a cautela ali, ter uma carteira, que é o que a gente vem orientando, no momento, uma carteira mais próxima do Ibovespa, acompanhando uma carteira, tendo uma carteira recomendada, até inclusive, vou fazer aqui um pouco de marketing do meu companheiro Vitor, por exemplo, ter uma carteira recomendada nesse momento faz todo sentido, porque você está equilibrado. A Top 5, por exemplo, foi a única carteira que conseguiu bater a boa, fechar positivo. Mas se você for parar para pensar,
Bolsa subiu, a carteira nossa subiu 5%, a top 5%, enquanto que o índice caiu 4%. Mas se você for olhar outros ativos, por exemplo, ainda não estamos naquele período áureo de bolsa que a gente viveu entre 2016 e 2019. Então, é um momento onde o investidor precisa ter uma carteira equilibrada, né? E aí eu falo, nós aqui da corretora, né, da parte nossa, que a gente está buscando orientar o cliente nesse momento, para atravessar até a hora que a gente consiga ver um cenário mais claro, né, para o investidor poder voltar às compras com mais força, vamos dizer dessa forma. Sim. Agora, uma coisa que me ocorreu aqui, a gente vira e mexe e tenta falar um pouco de preço, e às vezes na queda se traz a análise de que agora a bolsa está barata, mas se juntar com o cenário que você traz, de que pode até estar com um preço abaixo e ainda num ciclo de queda, mas as oportunidades de ganho são tão pontuais, dá para dizer que a bolsa está barata no sentido de a pessoa dever entrar agora só por causa do preço? Olha, eu vou ser direto ao ponto aqui. Para mim, não. Inclusive, o que eu venho conversando é o seguinte: eu vejo que o investidor ele pode aproveitar esse momento para fazer aportes pontuais. Tá. Então, eu diria, se nós estamos, veja bem, essa pergunta é muito boa, se nós estamos numa tendência de baixa, vamos pensar assim, eu vou fazer alguns pontos aqui rapidamente. Nós estamos numa tendência de baixa, certo? Se é uma tendência de baixa, eu vou esperar o quê? Que o mês que vem vai cair mais, porque é baixa. Só que, por outro lado, eu tenho que trabalhar que eu não sou o dono da verdade, e a qualquer momento as coisas podem mudar. Então, como é que você trabalha nessa incerteza? Né? Então, o que a gente procura orientar o investidor? Tá barato? Tá. Então, imagina um tamanho de aporte que você quer fazer e vai fazendo, e fraciona ele. Porque uma parte você já está posicionado. Então, você vai fracionando. Olha, uma parte eu compro esse mês, outra parte um pouco no outro mês. Você vai continuar aproveitando o momento, e se a bolsa, de repente, recuperar de uma hora ou outra, porque esse é um fato, a bolsa, ela, quando a gente menos espera, ela surpreende a gente e começa a subir rapidamente, você já está posicionado e você já comprou, né? O que eu não consigo responder é, compra tudo agora, porque agora é a mínima da bolsa e não vai cair mais. Então, equilibrando, né, essa incerteza que a gente tem, que pode continuar caindo um pouquinho mais, comparando com que a bolsa está barata, vamos dizer assim, como algumas pessoas estão colocando, até o nosso time de estratégia revisou o target para 110 mil pontos, se para o investidor talvez ele entenda que faça sentido, eu trabalharia com essa ponderação, vai fazendo aportes, né, pontuais, aumentando o que você tem, mas de uma maneira pontual, de uma maneira, por exemplo, talvez numa recomendação de carteira por hora, que é uma recomendação equilibrada, ou em algum ETF de bolsa, por exemplo, que são carteiras diversificadas e vão dar menos sustos para o investidor. Evitar, no momento, ações, olha, eu vou fazer grandes aportes em uma ou duas ações, só se você tiver muito convicto, porque tem algumas ações que estão caindo fortemente e está machucando demais muitos investidores. Com certeza. E projeção para o segundo semestre, então, 110 mil pontos de target até o fim do ano. Isso. Aí é aquela questão de valor, né? Então, assim, a gente olha para o valor, a gente vê ali esse potencial de subida, né? Mas tudo vai depender, que é o que eu quis falar logo na abertura, o mercado internacional, com toda essa questão de dúvida com relação ao crescimento de 2023 global, essa é a peça-chave que vai direcionar o mercado. Então, assim, não é local, né, Perina? Não é local, entendeu? E ainda a gente tem também a questão, ainda a gente tem ainda um processo eleitoral no Brasil que também pode trazer mais volatilidade, mas esse não é o ponto principal. O ponto principal que eu quis trazer aqui é que os mercados internacionais já estão num cenário de baixa, já estão, assim, apreensivos com o que vai ser 2023. Esse é o ponto. Tá.
Boa. Eu acho que eu tenho um combo de dica para quem está nos ouvindo. É acompanhar o Dominando a Bolsa e seguir a carteira Top 5. Acho que é a melhor estratégia que a pessoa pode tomar nesse momento. O Dominando a Bolsa está ali ao vivo com a questão pontual do dia. A carteira Top 5 é a única do mercado que está superando o Ibovespa, então acho que temos 2 caminhos bons aí, hein, Perina? Boa, exatamente. O Vitor tem feito aí um trabalho excepcional e a gente trabalhando todo dia ali, falando do mercado, principalmente. Tem uma coisa que eu queria até aproveitar, e já que já estamos falando do Dominando a Bolsa, a gente fala ali bastante. Tem 3 pontos que eu acho muito legal para quem está acompanhando, que quer acompanhar a gente ali. A gente fala todo dia sobre o Ibovespa, como é que está o mercado, qual que é a expectativa. A gente também fala bastante dos setores, então a gente tem uma seção que chama análise de setores, e aí a gente dá um overview de como que está o setor, por exemplo, as ações daquele setor, como é que ele está, e para quem quer entender um pouquinho mais, até buscar alguma coisa, sabe, quero aprender mais de bolsa e tal, a gente tem um quadro que todo dia a gente faz, que esse é o quadro que eu falei do estudo, Legal. Que chama Reflexão do Dia, é onde a gente pega um tema, né, por exemplo, e aí a gente debate. Então, a gente debate ali justamente pontos para o investidor fazer uma reflexão. Então, esse estudo, por exemplo, que a gente fez, é um estudo a partir de uma reflexão, né, do dia, do quê? De que muitas perguntas que eu recebo. Olha, será que eu saio da bolsa ou não? E aí a gente tenta trazer para o investidor pontos para ele refletir. Olha, quais são os prós de você sair, quais são os contras de você sair. E aí ajuda o investidor a tomar a sua decisão. Perfeito. E a gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio, tanto do Dominando a Bolsa, para quem quiser acompanhar no YouTube, como desse estudo que o Perina falou, para a gente conseguir também orientar quem gosta do assunto e quer se aprofundar um pouquinho mais, poder acompanhar nesses canais específicos que falam de ações. Perina, é um prazer ter você aqui de volta. Vamos fazer mais vezes esse papo que é tão rico e de tanto interesse de quem está acompanhando a gente aqui. Obrigada. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Vamos falar mais vezes, Rê. Combinado. Boa semana para você. Obrigado, igualmente. Valeu, e obrigada a todo mundo que acompanhou o Investidor em Foco nesse começo de semana. A gente se encontra de novo na quinta. Tem episódio de quinta para falar de planejamento financeiro. Boa semana para todo mundo e até lá.